Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos de volta aqui na programação da BMC News, agora para falar um pouquinho sobre as perspectivas da indústria de fundos nesse ano de 2025. Vamos conversar com a Victoria Silveira, ela que é especialista em fundos de investimento na Fami Capital. Victoria, bem-vinda aqui à nossa programação. Prazer falar contigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer é todo meu. Muito feliz aqui de estar com vocês e poder falar um pouquinho aí da indústria de fundos, perspectivas para 2025. Muito bom e a satisfação é toda nossa. Victoria, como que você avalia, né, inclusive a resiliência da indústria de fundos aqui no Brasil, considerando, né, a gente passou por um cenário bastante desafiador ao longo dos 2 últimos anos e os fatores que acabaram sendo determinantes aí para uma recuperação, se a gente pode dizer assim, dessa indústria? Legal, acho que quando a gente fala de indústria de fundos, ela é uma indústria super abrangente, né? Então eu vou tentar recapitular aqui para vocês um pouquinho de como foi o ano de 2024, onde a gente está agora. Eu acho que vale comentar que a indústria de fundos no Brasil é uma das maiores e mais sólidas do mundo, né? Acho que ela está ali entre as top 10 ou top 12, com mais de 9 trilhões sob gestão e mais de 1.000 gestoras hoje, né? Então, apesar dos desafios ali que a indústria enfrentou em 2023 e 2024, a gente conseguiu observar uma recuperação até que expressiva da indústria, né? Com captação líquidas ali de 60,7 bilhões no último ano, né? Acho que essa resiliência nesses anos mais desafiadores, com certeza reflete ali essa solidez e a sofisticação da nossa indústria como um todo, né? Então, acho que quando a gente olha para o ano de 2024, ele foi um ano muito marcado por uma concentração de recursos majoritariamente em renda fixa, né? Então, o cenário de juros mais altos, ele leva os investidores a priorizar uma maior segurança e uma maior liquidez, o que a gente gosta de chamar que foi um ano de flight to quality, né? Então, são investidores de fato ali reduzindo bastante a exposição a ativos de maior risco e, consequentemente, ali fundos de maior valor agregado, que são os fundos que a gente chama de multimercados e renda variável, né? Acho que o legal da indústria de fundos de investimento é muito da gente poder estar presente em várias classes de ativos, né? Então, ao longo do ano, apesar de ter sido difícil para esses fundos de multimercado e renda variável, a gente viu uma alocação massiva para fundos de crédito privado, né? Que eu acredito que ainda vai continuar sendo grande destaque ali em 2025. É justamente isso, né? Que depois de tanto apetite, tanta procura por renda fixa, crédito privado, 2025 talvez seja um ano de mais expansão, principalmente em relação à normalização ali dos spreads, expansão de FDICs para os investidores em geral. Esses movimentos, ou pelo menos essas oportunidades, tendem a ser ainda os carros-chefe nesse segmento? Com certeza, né? Eu acho que, olhando para 2025, e de novo, né, com os juros nesses patamares, ainda vai ser um ano muito difícil para os ativos de risco, né? Então, multimercado e renda variável. Por outro lado, quando a gente olha para renda fixa e crédito privado, apesar, assim, o que acontece, né? Mais ou menos assim, o movimento. Então, no primeiro semestre de 2024, a gente viu uma alocação massiva de recursos para esse tipo de investimento. Consequentemente, o que acontece? A gente vê um fechamento desses spreads, né? E a tendência agora, que é o que a gente tem visto no final do ano passado para o começo desse ano, é uma certa normalização desses spreads, né? Que deve reequilibrar ali no mercado para 2025. Então, acho que a gente ainda vem um ano muito forte em renda fixa e crédito privado. A gente com certeza vai ver destaques ali para FDICs, que são esses fundos de investimento em direitos creditórios, que com a nova regulamentação de fundos, a 175, trouxe ali
acesso para os investidores em geral, né? E com certeza ali vai ser um ambiente muito favorável para fundos de special situations, crédito high yield, então esses créditos um pouco mais arriscados e mais estruturados. Uhum. Ô, Victoria, você comentou sobre fundo multimercado e renda variável, né? Tem algum sinal aí de retomada, mudança, inclusive em estratégia das gestoras para atrair os investidores, depois de tantos resgates, depois de um momento um pouco mais machucado para esses fundos, para essas gestoras? Tem algum sinal, tem algum movimento que você está vendo que possa resgatar o apetite do investidor por esse tipo de fundo? Boa, legal, interessante essa pergunta, assim, acho que a performance dos fundos ali de renda variável, assim, eles trouxeram uns resultados desafiadores, né, acho que os fundos ali de small caps e fundos long bias performando abaixo do CDI, e para os multimercados uma performance geral negativa, abaixo do benchmark, acho que refletindo um pouco desse contexto e esse ciclo de risk-off que a gente vem falando, né? Então, para 2025, eu acho que a gente vai ter uma continuidade das tendências que a gente viu em 2024, né? Então, assim, acho que após esses 2 anos de 2023 e 2024 desafiadores, acho que a tendência é o cenário ele permanecer incerto, né? Assim, acho que, contudo, tiveram algumas gestoras que conseguiram performar no final do ano de 2024, que podem ali, talvez, atrair umas captações um pouco mais, enfim, seletivas, né? Acho que muitos economistas, enfim, plataformas de investimento vêm estudando um pouco de quando que vai ser, assim, né, quanto que a taxa de juros deve chegar, né, aos patamares ali, uns cortes de juros, para a gente começar a ver um investidor um pouco mais propenso ao risco e, consequentemente, a gente começar a ver essa inflexão, né, de captação para esses fundos multimercado e renda variável, né? Então, acho que 2025, dado todo o cenário macro, risco fiscal, janelas ali de performance dos fundos, ainda vai ser um pouco mais desafiador, mas tendo a acreditar que vai ser um pouco melhor para fundos de multimercado, principalmente, que performaram até, inclusive, numa janela legal ali no final do ano passado. Boa. E tem a questão internacional também, né, Victoria? Porque além de ter, né, essa percepção de que talvez algumas coisas aqui não estejam dando o retorno desejado, o retorno esperado, por mais que hajam oportunidades, o brasileiro tem aprendido a montar algumas estratégias aí de diversificação do patrimônio. Queria entender o que tem ganhado força aí nessas classes de ativos internacionais, o que tem mais foco dos investidores nesse sentido, onde que os investidores brasileiros podem fazer alocação de recursos mirando os mercados internacionais, mirando as oportunidades do cenário internacional. Legal, acho que os fundos internacionais a gente não pode deixar de comentar, né? Assim, eles foi um assunto super hot em termos de performance em 2024, acho que um grande destaque aqui para a renda variável global dolarizada, que teve ali, rendeu os fundos numa média 36% em termos de performance, né? E a renda fixa global dolarizada ali na casa dos 33% também. Acho que muito impulsionado ali pela depreciação do câmbio que a gente viu principalmente ali no final do ano. Acho que os ativos internacionais continuam sendo um assunto super hot, principalmente por conta dessa internacionalização do capital brasileiro, que com certeza deve continuar sendo uma tendência, acho que por muitos mais anos e não só em 2025. Acho que o principal destaque aqui para bonds e para as ações nos Estados Unidos, o S&P ali também, que acho que pode se beneficiar com certeza, justamente por conta dessa agenda política ali favorável com as eleições e com o Trump eleito presidente.
Abrem-se várias oportunidades e a gente tem que ficar de olho. Ô Vitória, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre estratégia, né? Porque a gente acabou englobando e conversando sobre vários tipos de fundo, inclusive classes de ativo dentro desses fundos. Na estratégia de alocação para os investidores, né? É claro que a gente sempre vai diversificar, mas pensando no ano de 2025, nas maiores oportunidades, aonde tem mais foco e mais possibilidade de encontrar essas oportunidades, onde você orientaria, né, os clientes, os investidores a colocarem assim seus recursos e até em divisões, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, onde mirar especificamente nesse ano de 2025 para colher aí alguns resultados. Claro, e aí é disclaimer, né? Tem que levar em conta o perfil do investidor, mas pensando de uma maneira geral, assim, o que você falaria para os investidores em nível de alocação em diversos tipos de fundo? Legal, acho que é uma excelente pergunta, assim, né? Porque quando a gente fala sobre fundos e das diversas classes de ativos, é muito difícil a gente pensar, pô, então eu vou ter aqui um pouquinho de multimercado e acabou minha alocação de fundos, né? Não, na verdade, a ideia é a gente conseguir construir um portfólio diversificado, como você comentou, com várias classes de ativos, né? Aqui na FAMI a gente tem falado muito, enfim, dado esse cenário macro, da gente olhar, do investidor crescer um pouco a parcela de ativos pós-fixados, né? Então, fundos pós-fixados, então a gente está olhando para fundos também internacionais, mas eu acho que ali fundos de inflação, né? E fundos pós-fixados são ali também a menina dos olhos em termos de alocação para esse ano. Obviamente, a gente deixa um percentual da carteira ali alocado também, uns 10%, e aí, como você falou, vai de perfil para perfil em multimercado, em renda variável, porque é como, assim, o mercado ele é cíclico, né? Com certeza, esses fundos vão voltar a performar e a gente não pode deixar que o investidor perca ali essa alta que pode ter ao longo desse ano ou dos próximos anos, tá? Mas eu acho que, em resumo, aqui a alocação são em fundos de crédito privado, fundos crédito liquidez, referenciado DI soberano ali com uma parcela da reserva de emergência e do caixa e aumentando ali gradativamente essa parcela de pós-fixado inflação. Perfeito. Victória, obrigado, viu, pela participação. Prazer conversar com o time. Sempre muito bom receber o time da FAMI aqui na nossa programação. Até a próxima, então. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer foi nosso. Eu conversei com Victória Silveira, especialista em fundos de investimentos da FAMI Capital, trazendo visões importantes aí sobre essas expectativas, né, perspectivas para o mercado de fundos de investimentos ao longo de 2025, depois de uns períodos aí um pouco mais complicados em determinados tipos de fundos. Mas é isso, a gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na nossa programação. Continue com a gente, 2 minutinhos, a gente está de volta.